Então vamos começar a aula de hoje, finalizando o tópico de topologia, vendo um pouco sobre conjuntos compactos. Então aqui está a definição de conjunto compacto. Um conjunto X contido em R é dito compacto se é fechado e limitado. A gente já sabe o que é um conjunto fechado e a gente já sabe o que é um conjunto limitado. Então, conjunto compacto é um conjunto que é ao mesmo tempo fechado e limitado. Vamos ver alguns exemplos. Qualquer intervalo fechado AB é um conjunto compacto. Então aqui claramente é um conjunto limitado, limitado inferiormente por A, superiormente por B. Então, como é limitado inferiormente e superiormente é limitado. E além disso também é um conjunto fechado, conforme nós já vimos em aulas anteriores. Então, sendo limitado e fechado, é um conjunto compacto. Todo intervalo fechado é um conjunto compacto. Conjunto finito. Todo conjunto finito é um conjunto compacto. Tem um elemento que é o seu menor termo, e portanto ele é limitado inferiormente, e tem um elemento que é o maior termo, maior elemento do conjunto. Então ele é limitado superiormente. Portanto, é um conjunto limitado. E além disso, nós já vimos também que todo conjunto finito é fechado. Então, todo conjunto finito vai ser limitado e fechado, ou seja, vai ser compacto. Então, aqui nós já temos dois exemplos, dois grupos de exemplos de conjuntos compactos: intervalos fechados e conjuntos finitos. Terceiro exemplo, o conjunto X, que é a união do conjunto dos números da forma 1 sobre n com n natural, com o conjunto unitário 0. A união desses dois conjuntos é um conjunto compacto. Então aqui eu vou representar graficamente esse conjunto. Claramente esse conjunto é limitado. Você pode ver que ele é limitado inferiormente por 0 ou por qualquer outro número menor do que 0, e é limitado superiormente por 1 ou por qualquer número maior do que 1. Sendo limitado inferiormente e superiormente, é um conjunto limitado, então cumpriu a primeira condição para ser compacto. A segunda condição é que seja fechado. O que significa um conjunto ser fechado? Lembrando, é um conjunto que coincide com o seu fecho. X é igual ao fecho de X. Ou, como X sempre está contido no fecho de X, quando vale essa inclusão. O fecho de X está contido em X, porque a outra inclusão sempre acontece. Então, aí a gente tem que lembrar da definição de ponto aderente, ou seja, da definição do conjunto formado pelos elementos que estão aqui. Ponto aderente de X. Claramente todos os que estão em X e mais algum fora os próprios elementos de X? Não. Qualquer outro elemento que não esteja em X não vai ser ponto aderente a X. Todo elemento do fecho de X é elemento de X, ou seja, vale essa inclusão aqui. Caso o conjunto X fosse só esse aqui, sem a união com o zero, aí não seria um conjunto fechado. Por quê? Porque o zero estaria no fecho, porém não no conjunto. Não no conjunto X. Se o X fosse só essa parte aqui. E aí não seria fechado. E não sendo fechado, não seria compacto. Mas no caso, como foi acrescentado aqui o zero a esse conjunto, então aí ele se torna um conjunto fechado, e como é limitado também, então é compacto. Aqui esse exemplo, o conjunto dos números inteiros não é um conjunto compacto. Por quê? Porque não é um conjunto limitado. Um conjunto é fechado se e somente se o seu complementar é aberto. O que é o complementar do conjunto dos inteiros? R menos E. É a união dos intervalos abertos n mais 1, com n inteiro. Cada um desses intervalos abertos é um conjunto aberto, e nós já vimos que união arbitrária de abertos é aberto. Tá? Então, R menos E
é um conjunto aberto e, portanto, Z é um conjunto fechado. Z cumpre uma das condições para ser compacto, que é ser fechado. Porém, não basta ser fechado, tem que ser também limitado. E, obviamente, o conjunto dos números inteiros não é um conjunto limitado, é um conjunto ilimitado, tanto inferiormente como superiormente. Não cumprindo essa condição de ser limitado, então não é compacto. O intervalo aberto AB é um conjunto limitado, mas ele não é fechado. Logo, não é compacto. Então perceba que nesse caso aqui você tem um exemplo de conjunto que é limitado, mas não é fechado. E o exemplo anterior era o contrário, é um conjunto fechado, porém não limitado. Então esses dois exemplos aqui é para salientar que as duas condições devem ser cumpridas. Ser limitado e ser fechado. Se cumprir só uma dessas condições e não a outra, não é compacto. E aqui a gente tem uma maneira de caracterizar os conjuntos compactos. X é compacto C e somente C. Toda sequência de pontos de X possui uma subsequência que converge para um ponto de X. Então aqui a gente pode usar sequências para verificar se um conjunto é compacto. Se toda sequência de pontos de X possuir uma subsequência que converge para um ponto de X, então o X é compacto, e vice-versa. Se o X for compacto, então toda sequência de pontos de X possui uma subsequência que converge para um ponto de X. Agora a gente vai ver mais um exemplo de conjunto compacto, que é assim, ó. Você tem dois conjuntos compactos, X e Y. E então a soma x mais y também vai ser um conjunto compacto. Agora a gente precisa entender o que é x mais y. Perceba que aqui x e y são maiúsculos, aqui as letras maiúsculas. E aqui dentro das chaves aparece letra minúscula. Então, quando for letra maiúscula, está representando o conjunto. Quando for minúscula, elementos do conjunto. O que é o conjunto x mais y? É o conjunto dos elementos x mais y, minúsculos x e y, onde x pertence ao conjunto x e y pertence ao conjunto y. Então, se x e y são compactos, x mais y é compacto também. E aí a gente pode provar esse resultado usando o teorema anterior. Então, vamos lembrar, o que diz o teorema anterior? Um conjunto é compacto, C e somente C, toda sequência de pontos do conjunto possui uma subsequência que converge para um ponto do conjunto. Está aqui, ó. Vou pedir para vocês lerem esse teorema e entenderem bem o que ele está dizendo. Então, se eu quiser mostrar que um conjunto é compacto usando esse teorema, eu tenho que mostrar que essa parte aqui acontece, é verdadeira. Como que eu faço para provar que isso aqui é verdade? Como eu tenho que mostrar que toda sequência de pontos de x possui uma subsequência que converge para um ponto de x, na prática, na hora de demonstrar isso, eu tenho que tomar uma sequência arbitrária de pontos de x. E aí mostrar que essa sequência arbitrária de pontos de x possui uma subsequência que converge para um ponto de x. Toma-se uma sequência arbitrária de pontos do conjunto x mais y, e aí eu tenho que mostrar que existe uma subsequência de Zn que converge para um ponto da forma x mais y, com x em x e y em y. Bom, como Zn é uma sequência de pontos do conjunto x mais y, então para cada n, Zn é da forma xn mais yn, com xn sendo uma sequência de pontos de x e yn sendo uma sequência de pontos de y. Agora, o x é compacto.
E xn é uma sequência de pontos de x. Então o xn possui uma subsequência, xnk, que converge para um ponto A de x. Então até aqui foi simplesmente uma aplicação imediata do teorema. Agora tem uma observação muito importante aqui. Foi destacada aqui porque ela é muito importante. Agora, restringindo a sequência yn, que é a sequência de pontos de y, para a subsequência ynk, a princípio não temos garantia de que ynk seja convergente. Então perceba, xnk é uma subsequência de xn. Vamos imaginar, para fixar as ideias, que xnk é a sequência dos termos de índice par da sequência xn. Por exemplo, xnk é x2, x4, x6, x8, etc. Imagina que seja isso. Quando você tomar a sequência, que é a subsequência de yn, y2, y4, y6, nada garante que essa subsequência converge. Não é porque a subsequência dos termos de índice par da sequência xn converge que a subsequência dos termos de índice par da sequência yn também vai convergir. Por que é importante essa observação? É preciso ter em mente aonde a gente quer chegar. Olha, eu quero chegar na conclusão de que x mais y é compacto, usando o teorema anterior. Então eu quero mostrar que Zn, que é uma sequência de x mais y, quero mostrar que Zn possui uma subsequência que converge para um ponto de x mais y. A Zn é xn mais yn. E a sequência xn, eu já sei que tem uma subsequência, que eu chamei de xnk, que converge para um ponto de x. O que essa observação aqui está dizendo é simplesmente alertando para que você não cometa o erro de achar que automaticamente a subsequência ynk vai convergir, só porque a xnk converge. Você não pode concluir isso. Mas eu posso tomar a sequência ynk e olhar para ela como uma sequência de pontos de y. Peguei os mesmos índices aqui na ynk, aqueles mesmos índices que eu tinha tomado aqui na sequência xnk. A sequência ynk, que é uma subsequência de yn, eu não posso garantir que converge, mas uma vez que ela é uma sequência de pontos de y, e toda sequência de y possui subsequência que converge para um ponto de y, então essa subsequência ynk possui uma subsequência que converge para um ponto de y, porque ela é uma sequência de pontos de y. Então essa subsequência eu vou chamar de ynkl. Ynkl converge para um ponto B pertencente a y. Então olha só, então a subsequência ynkl converge para um ponto B de y. Agora eu vou considerar a sequência znkl. Para cada L natural, znkl vai ser xnkl mais ynkl. Olha, a sequência ynkl eu já sei que converge para B. E a sequência xnkl? Xnk eu já sabia que convergia para A. Xnkl é uma subsequência de xnk, então ela também converge para A, porque toda subsequência de uma sequência convergente converge e mais, converge para o mesmo valor que a sequência. Então xnkl, sendo uma subsequência de uma sequência que converge para A, também converge para A. Então aí você tem a conclusão de que znkl é uma sequência que converge para A mais B. Eu já sabia que A pertence a X, que B pertence a Y e, portanto, A mais B pertence a X mais Y. Eu parti de uma sequência arbitrária em X mais Y, de pontos de X mais Y, e concluí que essa sequência possui uma subsequência,
a subsequência que eu chamei de ZNKL, que converge para um ponto de x mais y. Então, conclusão, toda sequência de pontos de x mais y possui uma subsequência que converge para um ponto de x mais y. E então, pelo teorema visto anteriormente, x mais y é compacto. E aí está encerrada a demonstração de que se x e y são compactos, então x mais y é compacto também.